Apresentar para vocês aqui no Jornal Gente em primeira mão o mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisa, disputa para a presidência da República, eleição de 2026. Para isso estamos recebendo o Murilo Hidalgo aqui conosco para analisar todos esses números. E tem muito número, então nós vamos com calma aqui para explicar para vocês. Vamos fazer 3 cenários, são 6 cenários no total de pesquisa estimulada, quando o entrevistador dá o nome dos candidatos para o entrevistado. Demorou essa pesquisa aí, Murilo? Quantos minutos aí para responder tantos questionamentos assim o entrevistado teve que ficar ali? Porque eu estou vendo aqui que tem tela para a gente apresentar na sequência, hein, Murilo? Bom dia, Pedro, Sônia, Thaís, Cláudio e os ouvintes e os telespectadores. Na verdade, uma pesquisa dessa demora para o respondente em torno de 20 minutos. Nossa, imagino. Para a gente apresentar aqui no ar já vai ser... Vamos tentar fazer no pique aí para as pessoas entenderem. Vou começar aqui com 3 cenários. A gente faz uma pausa para o Murilo comentar, o Cláudio, a Thaís e a Sônia fazerem as perguntas. Depois fazemos outros cenários e aí avançamos para o segundo turno. Primeiro cenário é o seguinte... Jair Bolsonaro, 37%, Lula, 32%, Ciro Gomes, 10%, Ratinho Júnior, 4%, Ronaldo Caiado, 2%, Helder Barbalho, 0,7%. É o primeiro cenário dessa pesquisa que o Instituto Paraná está divulgando hoje. No segundo cenário, tirando o ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando sempre que ele está inelegível, né? Mas foi colocado aqui no primeiro cenário. No segundo cenário, sem Bolsonaro, ele é substituído pela esposa, Michele Bolsonaro. E aí fica assim o resultado da pesquisa. Lula, 33%, Michele Bolsonaro, 30%, Ciro Gomes, 11%, Ratinho Júnior, 5%, Ronaldo Caiado, 4% e Helder Barbalho, 0,9%. Se trocar o nome da Michele Bolsonaro pelo do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, a pesquisa é a seguinte: Lula, 34%, Tarcísio de Freitas, 24%, Ciro Gomes, 13%, Ratinho Júnior, 6,9%, quase 7%, Ronaldo Caiado, 4%, Helder Barbalho, 1%. Murilo Hidalgo, nessa primeira leva a gente vê que só o próprio Bolsonaro ganha do Lula. Michele Bolsonaro e o Tarcísio ficam atrás do atual presidente nos levantamentos. O que você pode concluir desses 3 primeiros cenários? O que mais te chamou a atenção, Murilo? Exatamente isso, Pedro. O único que vence o presidente Lula é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nesse momento encontra-se inelegível. O que chama atenção, que na verdade entre Tarcísio e Michele, nesse primeiro momento, a ex-primeira-dama tem uma vantagem sobre o governador de São Paulo, mas não quer dizer muita coisa. Para frente a gente vai ver os segundos turnos, né? Ambos vencem o presidente Lula. Então, Murilo, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. O que chama atenção na pesquisa, na verdade, assim, é que em todos os cenários, seja quem for o candidato adversário do Lula, e ainda que no primeiro turno ele apareça ali um pouquinho à frente, na verdade, assim, se você considerar a soma dos votos de direita em cada um dos cenários, é uma soma muito mais significativa, muito mais expressiva do que os votos do presidente Lula. Talvez venha a ser, funcionar em alguns casos, em alguns cenários, funcionasse como uma espécie de fiel da balança a candidatura de Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes era do PDT, já negocia retorno ao PSDB. Enfim, do ponto de vista político-ideológico, os votos do Ciro Gomes no segundo turno vão para quem, né? Não se sabe ao certo, mas o fato é que chama a atenção que tanto no primeiro quanto no segundo turno as candidaturas conservadoras têm uma supremacia sobre a candidatura, uma eventual candidatura à reeleição do presidente Lula, né? Se você considerar que o Bolsonaro não será candidato, está inelegível, não tem chance nenhuma, a meu ver, de recuperar a elegibilidade. Mas, assim, impressionante como qualquer outra opção, até Eduardo Bolsonaro ganha do presidente Lula. Eu digo até porque é um jovem político, né, um deputado federal apenas, etc. Mas quando ele é colocado em um dos cenários na disputa pela presidência da República representando essa direita, também ele no segundo turno venceria o presidente Lula neste momento. Você diria que essa eleição
se fosse agora ou enfim, nos próximos tempos, aí, nos próximos meses, é uma eleição que estaria na mão da direita? Olha, Cláudio, a pesquisa mostra, ao nosso ver, nesse momento, nós estamos muito longe da eleição ainda, né? Tem muita coisa para acontecer, né, Cláudio? E nem a gente se fala, nas últimas eleições brasileiras, teve a queda de um avião, teve uma facada, teve o Roberto Jefferson, sempre tem acontecimentos, né? Que a gente não sabe como isso repercute lá na frente. Estamos dizendo que vai acontecer novamente, mas as últimas eleições nos mostraram isso. Mas a gente vê uma eleição, Cláudio, muito equilibrada, certo? Hoje a direita, como você falou, tem uma vantagem, não tem como negar, principalmente pela baixa popularidade do presidente Lula, certo? Mas tem muito tempo pela frente ainda. Na realidade de hoje, eu te diria que a direita tem uma vantagem, mas uma vantagem ainda apertada. Murilo, tudo bom com você? Olha, estou vendo aqui, bom, pelos números, esses primeiros números, a coisa está polarizada entre Lula e Bolsonaro, mais uma vez, ou vamos dizer, ainda, né? Ainda o eleitor que gostaria de votar em outra pessoa, ele pode ter que optar por um dos dois. Na verdade, se Bolsonaro ficar inelegível, seria alguém da confiança dele, como o Michele, por exemplo, o governador Tarcísio, que prefere, já deixou claro que prefere uma reeleição para o governo do estado, mas a gente vê aqui os nomes de Ciro Gomes e de Ratinho Júnior. Onde que, vamos dizer assim, essa coluna do meio precisa atacar para conquistar eleitores? Olha, Sônia, nesse momento é muito difícil para ambos, tanto para Ciro quanto para Ratinho. O que a gente vê? O Ciro passa a ter muita chance caso o presidente Lula diga não vou à reeleição. Certo? Se o presidente Lula disser que não vai à reeleição, eu acho que nesse primeiro momento o grande beneficiário é o Ciro Gomes. Da mesma maneira, com relação ao Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro disser meu candidato é Ratinho Júnior passa a ter muita chance. Nesse momento, pela realidade de hoje, sem o apoio do Bolsonaro, eu vejo muito pouca chance para o Ratinho Júnior. Vamos então para outros cenários que foram feitos aqui pelo Instituto Paraná. Corrida Presidencial 2026 é uma pesquisa nacional que mede, nesse momento, como o Murilo disse, ainda estamos longe da eleição. Então, mede potencial, mede conhecimento de cada um dos nomes, mede aquele que pode ser a aposta. Vamos para o próximo cenário, então, que foi traçado aqui pelo Instituto Paraná. Nesse caso, Lula teria como adversário principal da direita Eduardo Bolsonaro. Os números seriam os seguintes: Lula 33, Eduardo Bolsonaro 21, Ciro Gomes 13, Ratinho Júnior 8, Caiado 5, Hélder Barbalho 1% das intenções de voto. No próximo cenário, sai Eduardo e entra Flávio, o outro filho de Jair Bolsonaro. Nesse caso aqui, se a eleição fosse hoje, segundo o Instituto Paraná, Lula teria num primeiro turno 33%, Flávio Bolsonaro 20%, Ciro Gomes 13%, Ratinho Júnior 9%, Caiado 5% e Hélder Barbalho 1%. No último cenário, para primeiro turno traçado pelo Instituto Paraná, não há ninguém ligado diretamente a Jair Bolsonaro com sobrenome na disputa. Nesse caso aqui, Lula teria 34%, Ciro Gomes 15%, Ratinho Júnior 14%, Ronaldo Caiado 7%, Rogério Marinho 6%, Hélder Barbalho 1%. Murilo Hidalgo, a gente sabe que essa escolha da pesquisa, dos nomes que são colocados, é uma forma de medir simulações, popularidade, conhecimento do nome. E aí a gente vê nesses 6 cenários muitos candidatos que são testados mais no campo da direita, mas Lula está presente em todos eles. Por quê, hein? Na verdade, o presidente Lula, ele tem dito que ele é candidato a presidente do Brasil, né, Thaís? Em momento algum, ele tem dito que não é candidato. A partir do momento que a gente sentiu uma certa dúvida que o presidente Lula possa não ser candidato, com certeza a gente começa a colocar outros candidatos do campo dele, né? Murilo, Aqui na é possível... França, por exemplo, ele diz que vai ser com todas as letras, viu, Cláudio? Pois é, ele tem dito isso. Olha, se eu estiver ainda em condições, com saúde, etc e tal, estiver me sentindo como me sinto hoje, ele disse, a última declaração dele é mais ou menos assim, né? Se lá na eleição, na campanha, daqui a um ano, né? Ele estiver se sentindo tão bem quanto se sente hoje, ele será candidato.
Bom, agora é impressionante, né, Murilo, porque a oposição conservadora de direita no Brasil está debaixo de pancada desde quando o presidente Lula ganhou a eleição. Aliás, bem antes, né? O Supremo Tribunal Federal, que parece ali consorciado com o governo Lula nesse ataque à oposição, vem submetendo os seus principais líderes a processos, a acusações, a humilhações públicas, enfim, ameaças de condenação. As pessoas já apostam que o Bolsonaro não só ficará inelegível, como será preso e coisas dessa natureza. E apesar disso tudo, quando chega na campanha, na hora de fazer pesquisa sobre intenção de votos, a direita mostra muita vitalidade, né? Eu fico imaginando assim, é possível concluir pela pesquisa que de fato há uma maioria conservadora de direita, do ponto de vista político ou simpática à direita no país? É possível reconhecer isso? O Brasil é um país conservador de direita? Olha, Cláudio, eu não te diria assim, nesse momento é um pouco maior. Eu te diria que é um pouco maior, não é muito, muito maior. Quando a gente vai ver agora as simulações de segundo turno, Cláudio, isso fica muito claro. E qualquer candidato contra Lula ou contra Jair Bolsonaro tem índices muito bons, mas é muito mais em cima da rejeição de um do outro do que propriamente o eleitor está escolhendo esses candidatos. Então a gente vai ver as simulações de segundo turno e isso fica muito claro também, entendeu? Qualquer adversário contra Lula tem muito voto. Qualquer adversário contra Jair Bolsonaro também tem muito voto. Mas, respondendo à tua pergunta, hoje eu te diria que o Brasil é um país conservador, um pouco mais. Ô Murilo, antes da gente passar para o segundo turno, eu tenho uma dúvida aqui que eu queria tirar com você. O Lula não passa dos 34% em nenhum cenário de primeiro turno. Isso é bom? Isso é pouco? Isso faz parte do que a gente está observando aí no momento? Qual que é a avaliação que dá para fazer? Seja lá qual for o adversário, ele tem um teto ali no primeiro turno de 34%. Olha, Pedro, as pesquisas, o que elas vêm mostrando, ao meu ver? E o Lula bateu no teto de baixo. Tá. Disso dificilmente ele vai cair. Dificilmente ele vai cair. Certo? Porque a população reconhece que a economia está ruim, teve o problema do INSS, com vários problemas, ele bateu, ao meu ver, no teto. Então, quer dizer, no segundo turno, no primeiro turno, que nem você perguntou, eu te diria que o teto dele é entre 35% e 32%. Esse é o teto dele. Mas esse é um teto que provavelmente, com vários candidatos, o coloca no segundo turno. Certo? Então, para ele não é tão ruim. Agora, chega no segundo turno, Pedro, o que acontece? É muito mais a rejeição do outro que pesa também, certo? Do que propriamente os votos que ele tem. Certo? Isso fica muito claro. Todos os segundo turnos aqui... A própria eleição dele foi assim, né? É exatamente o que a Sônia falou. Assim. Ele foi beneficiado por isso na última eleição, a rejeição do Bolsonaro, né, Murilo? Isso, exatamente. Então a gente tem que ver quem vai ser o adversário dele, certo? Para a gente chegar a essa conclusão. Pela pesquisa de hoje, Tarcísio e Michele e o mesmo Jair Bolsonaro vencem ele. Os demais estão um pouco abaixo. Vamos certo? lá então aos você vê que cenários. a eleição... Vamos para os cenários do segundo turno, então, Murilo, com os números que foram colhidos pelo Instituto Paraná nessa pesquisa nacional. No primeiro cenário, quando nós temos Lula e Bolsonaro, Bolsonaro vence. 46,5% contra 39,7% de Lula. Numa segunda simulação, Michele, Bolsonaro e Lula, Michele teria 44%, Lula 40%. Numa terceira simulação, Tarcísio, Lula. Tarcísio teria 43%, Lula teria 40% das intenções de voto. São esses três cenários em que Lula é derrotado, por Jair Bolsonaro, por Michele Bolsonaro e por Tarcísio. Num quarto cenário, Lula e Eduardo Bolsonaro, Lula venceria 41,6% contra 39,1% das intenções de voto de Eduardo Bolsonaro. Existem mais simulações que são feitas aqui pelo Instituto Paraná também em relação ao segundo turno e que a gente vai mostrar para vocês. Lula, Flávio Bolsonaro, Lula 42, Flávio 38, Lula, Rogério Marinho, Lula 41, Rogério Marinho 31, Lula, Ratinho Júnior, Lula 41, Ratinho Júnior 37, Lula, Caiado, Lula 41, Caiado
33. Ou seja, desses 8 cenários, Lula perderia de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. E ganharia dos 2 filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo e Flávio, de Rogério Marinho, de Ratinho Júnior e de Ronaldo Caiado, segundo a pesquisa do Instituto Paraná. O que você tira desse caldo aqui, hein, Murilo Hidalgo? Olha, Thaís, a gente fica muito claro que a eleição será muito equilibrada como foi a passada. Aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, a rejeição de um com a rejeição do outro. Certo? Agora, você vê que a exceção do Jair Bolsonaro, todos estão tecnicamente empatados dentro de uma margem de erro. O presidente Lula. Certo? Agora, o teto do presidente Lula no segundo turno hoje é 40%. Ele também não vence. Ele precisaria, ao nosso ver, melhorar a gestão para diminuir a rejeição. Certo? Porque a rejeição do Lula hoje também você pode colocar em cima da gestão do governo, né? Que na passada tinha menos isso. Certo? Nessa ele vai ter que responder pelas ações do governo dele, né, Thaís? Murilo, eu me lembro na campanha presidencial passada que para aquelas pessoas que estranhavam o fato de que o então presidente Bolsonaro estivesse prestes a ser derrotado, isso ali nas vésperas do dia da eleição, né? Você lembrou que, olha, durante todas as pesquisas que nós fizemos até agora, em nenhuma delas o Lula apareceu atrás. Eu me lembro de você lembrando isso. Ele nunca tinha aparecido atrás. E, portanto, assim, o resultado apenas confirmou isso. Confirmou que a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas já vinha atestando. Agora se dá exatamente o contrário. Em praticamente todas as pesquisas, ele aparece atrás. Por pouco, por muito pouco, às vezes por uma margem maior, mas ele aparece atrás em todas as pesquisas de intenção de votos. É possível prever, portanto, que se for ele o candidato, se for o adversário dele, o Bolsonaro, ele tem mais chances, mas se não for o Bolsonaro, talvez as chances do adversário sejam ainda maiores. É isso mesmo? Bom, Cláudio, se a eleição fosse domingo, eu concordaria plenamente com o que você está falando. Certo? Se a eleição fosse domingo, no próximo domingo, pela realidade de hoje, seria estamos isso. Falando sobre isso, certo? a pesquisa de hoje, né? Exatamente. Mas como nós estamos muito, muito longe, né, Cláudio? Muitas e muitas coisas podem acontecer. Murilo, principalmente o Brasil. Pergunta para você direta. Essa vai ser a eleição mais difícil que o Lula vai enfrentar na vida dele, pelos números que você colheu, se ele for candidato à reeleição em 2026? Não tenho dúvida, Pedro. Não tenho dúvida. A eleição será muito difícil para o presidente Lula. Certo? Porque, que nem o Cláudio falou agora há pouco, na eleição passada, sim, todas as pesquisas ele estava na frente. Assim, em alguns cenários ele já arranca atrás. Quer dizer, e principalmente o que eu vejo que é o grande problema do governo Lula hoje é o próprio governo. E, na verdade, hoje ele não é mais a pedra, ele é o vidro, né? Ele vai ter que se defender. Né? E esse rescaldo da eleição municipal, onde a direita deu uma surra na esquerda, foi uma vitória esmagadora, isso permanece para a próxima eleição ou a gente só vai saber no dia da eleição, Murilo? Olha, Pedro, eu te diria que a eleição municipal, na verdade, ela tem um pouco reflexo na eleição nacional, principalmente que cada vez mais os prefeitos eles entram menos na campanha presidencial, né? Na verdade, eu não vejo os prefeitos engajados mais em campanhas presidenciais. Eles estão engajados mais nas campanhas de governador e dos deputados. Mas, com certeza, a eleição municipal deixou um recado ao atual governo, né? Não tem como negar. Esse é o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, está sempre conosco aqui no Jornal Gente, contando para o nosso público os números que são apurados pela pesquisa nacional. Obrigada, viu, Murilo? Até a próxima. Um abraço, Thaís, um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Abraço. Na sequência tem mais notícias chegando para você aqui no Jornal Gente. Você nos acompanha pelo rádio, pela televisão, pela internet todas as manhãs. Hora